Assim, chegando Jesus a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, declarou Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Eu quero falar um pouquinho sobre este texto. Deus tem dado a graça e pela misericórdia dele a gente tem compartilhado com esses meus amigos uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E esse texto fala que Jesus estava atravessando uma cidade por nome de Jericó. Jericó, que foi palco de grandes acontecimentos na Bíblia. O principal deles foi quando o povo marchava no deserto e precisava entrar na terra da promessa. O primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, depois do Jordão, foi a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, a Bíblia diz assim, né? Uma cidade fortificada, não entrava ninguém, nem saía ninguém. A cidade era fechada, totalmente fechada. Mas Deus liberou uma palavra para Josué: vão entrar e vão saquear a cidade, tomar tudo que tiver, destrói essa cidade. Depois de tudo isso feito, Josué amaldiçoou aquela cidade. E com o passar do tempo, a Bíblia fala que agora Jesus estava atravessando aquela cidade. E existia lá um homem que vivia cobrando impostos, era cobrador. Aí, certinho, né? Então existia lá um homem cobrador de imposto. Ele vivia extorquindo as pessoas, cobrava além daquilo que era justo. E ele era uma pessoa antipática na cidade. Ninguém gostava desse homem chamado Zaqueu. Ninguém. A cidade toda odiava ele, tanto que quando Jesus entra na cidade, ele corre na frente, sobe numa árvore, porque a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, ele era um baixinho, e a multidão era grande, todo mundo queria ver Jesus, e Jesus ia passar dentro da cidade de Jericó. Jesus estava passando dentro da cidade, e ele corre na frente: eu quero conhecer esse Jesus. Quantas e quantas pessoas ainda precisam conhecer Jesus? Para muitas pessoas, Jesus ainda é desconhecido. Para muitas pessoas, as pessoas conhecem Jesus só de ouvir dizer, assim como Zaqueu. Zaqueu conhecia Jesus porque tinha ouvido falar dele, mas Zaqueu não o conhecia. Ele corre, sobe numa árvore, numa figueira brava, porque ninguém ia subir naquela árvore. Ele sobe
e fica lá aguardando Jesus passar. Ele queria ver Jesus. Eu quero ver esse homem que está sendo tão comentado sobre a vida dele, que ele tem ressuscitado mortos, que ele tem curado enfermos, que ele tem uma palavra de pregação abençoadíssima. Eu quero conhecer esse Jesus. Essa foi a visão, o pensamento de Zaqueu. Eu quero ver. E Zaqueu sobe, mas mal sabia ele. Olha como as coisas acontecem. E a Bíblia, ela explica, esclarece, ela mostra coisas maravilhosas que às vezes nós nem prestamos atenção. Esse texto, ele por si só, ele fala. Não precisa ficar pregando sobre esse texto, mas eu quero compartilhar com você de uma mensagem que Deus também colocou no meu coração para o dia de hoje. Zaqueu estava lá observando, Jesus para bem debaixo da árvore onde estava Zaqueu. Jesus olha para cima e fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me hospedar na sua casa. A multidão que estava ali ouvindo Jesus falar essas palavras, a multidão ficou com raiva de Jesus. Uai, esse que fala que é o Filho de Deus, esse que está dizendo que é o Messias, esse que fala que tem sido abençoado por Deus e tem operado maravilhas, tem curado enfermos, tem ressuscitado mortos, esse vai hospedar na casa de um pecador? Aqui o texto fala que Zaqueu, quando ouviu falar, quando ouviu a murmuração da multidão, Zaqueu, no meio da multidão, ele disse: hoje eu devolvo, ou eu dou aos pobres, eu faço uma doação aos pobres, da metade de tudo que eu tenho, da metade de tudo que eu tenho. E se tenho defraudado alguém, se eu extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí, Jesus, no meio da multidão, olha, hoje houve salvação. Hoje houve salvação. Esse também é filho de Abraão. O que ele quis dizer com filho de Abraão? Filho da promessa. Aquele que tem direito à vida eterna. Aquele que serve e segue ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo o que existe. Aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele tem direito de morar. Tem direito de morar nas mansões celestiais anunciadas por Jesus. Basta que ele reconheça que Jesus Cristo é o único Senhor e verdadeiramente o único Salvador. O único que tem autoridade para conceder a alguém o direito da vida eterna. Esse chama-se Jesus. Naquele momento, Jesus fala: hoje houve salvação nesta casa. Aconteceu algo tremendo e maravilhoso. A presença de Jesus mudou toda a estrutura daquele homem. Aquele homem era riquíssimo. A Bíblia fala que ele era rico e chamava Zaqueu, era chefe dos publicanos. Ele trabalhava para o governo romano, era cobrador de imposto. Mas a Bíblia fala que ele teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, nós mudamos toda a nossa estrutura. É isso que acontece. Mas ele fez algo. Ele aceitou o desafio de Jesus. E Jesus foi para a casa dele. E quando Jesus entra numa casa, acontecem maravilhas. Maravilhas. Acontece maravilhas quando Jesus entra numa casa. Lembra da filha de Jairo? Jesus entrou na casa de Jairo para levar o milagre da ressurreição da sua filha que estava morta.
Uma outra feita, Jesus entra na casa de Pedro, e a Bíblia fala que a sogra de Pedro estava doente. Jesus entra e cura aquela mulher. Interessante que a Bíblia fala de um homem centurião. Ele estava com o servo doente em casa. Ele procura Jesus e fala para Jesus: meu servo está doente. Manda uma palavra de cura para ele. Jesus oferece: eu vou na sua casa. Ele disse: não precisa. Basta uma palavra sua e ele será curado. Porque eu sei, eu conheço de autoridade. Eu tenho soldados que vivem ao meu comando. Eu dou uma ordem e ele obedece. Eu falo vai e ele vai. Eu falo vem e ele vem. Ele me obedece. Esse texto é tão bonito que Jesus fala que não encontrou alguém com tanta fé. O próprio Jesus disse isso. Mas eu fico pensando às vezes, esse homem deixou escapar uma oportunidade ímpar na vida dele, de Jesus entrar na casa. Jesus não ia apenas curar o servo, mas Jesus ia transformar os usos, costumes. Jesus ia modificar toda a estrutura da família daquele centurião. Às vezes eu fico pensando, ele deixou escapar a oportunidade que ele disse: não precisa que o Senhor vá, basta que o Senhor libere uma palavra. Mas Jesus, se tivesse ido na casa dele, haveria um reboliço de milagres. Era isso que ia acontecer. A palavra que eu tenho para você, meu amigo, meu irmão, a palavra que eu tenho para você hoje: receba Jesus na sua casa. Receba Jesus na sua casa. Jesus, certa feita, ele mandou que o apóstolo Pedro escrevesse para uma igreja uma carta. E depois Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha a promessa de Jesus. Ele está batendo na porta, ele quer entrar, assim como ele entrou na casa de Zaqueu, assim como ele entrou na casa de Jairo, assim como ele entrou na casa de Pedro. Ele quer entrar na sua casa, meu irmão. Olha que bênção, que maravilha. Jesus quer entrar na sua casa. Receba Jesus na sua casa. Comece a glorificar. Hoje eu desejo, hoje eu quero, hoje eu estou ansioso em receber na minha casa Jesus para estar comigo. Tem pessoas que têm medo de Jesus ir na casa dele, porque vai encontrar muita coisa errada. Vai perceber que lá na casa dele tem muita coisa fora do lugar. Tem muitas pessoas que têm medo que Jesus entre na sua casa justamente por isso. Porque não condiz com a santidade de Deus. Mas Jesus entrou na casa de um pecador, de um homem chamado Zaqueu, que vivia extorquindo as pessoas, ganhando comissão fraudulenta. Mas ele faz uma promessa: eu dou agora aos pobres metade dos meus bens, eu vou fazer a doação. E se tenho defraudado alguém, se eu tenho passado alguém para trás, se eu me apropriei de alguma coisa que é de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Esta foi a palavra daquele pecador. Ele reconheceu, com a presença de Jesus, ele reconheceu que ele era pecador. Ele precisava do perdão de Deus. E Jesus entra na sua casa. Jesus não cobrou nada. Jesus não cobra. Jesus não vai entrar na sua casa e ficar apontando os seus defeitos. Não, Jesus não é assim. Ele não vai apontar os defeitos seus, não, de ninguém da sua casa. Jesus quer que você receba ele de braços abertos, porque ele tem coisas especiais
tem coisas maravilhosas para fazer na sua casa, na sua família. E o propósito dele é esse: entrar na casa de alguém. Eu estou à porta e bato. Ele está à porta batendo, eu quero entrar. Abra a porta da sua casa. Deixe Jesus entrar. Esta é a palavra para você hoje. Antes de orar, eu quero dizer para você que Jesus está ansioso para hospedar na sua casa. Assim como ele fez com Zaqueu, ele quer fazer também na sua casa. Abra as portas da sua casa e fala: seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Esta casa é tua. Vem, Senhor Jesus. Vem habitar aqui no meio da minha família. Porque se ele habitar no meio da sua família, você pode ter certeza, assim como ele entrou lá na casa de Pedro e curou a sogra, as doenças vão embora. As doenças vão sair. Aquele que está no leito de enfermidade vai levantar da cama, vai caminhar, a febre vai desaparecer, o câncer vai desaparecer, o problema cardíaco vai ser transformado, vai ser mudado. É isso que Jesus faz. Na casa de Jairo, Jesus entrou para ressuscitar o sonho de Jairo, que era a vida da sua filha. Jesus quer entrar na casa das pessoas, da sua, meu irmão, da sua, meu amigo, para restaurar, para restituir, para ressuscitar os sonhos que já estão sepultados, os sonhos que já estão enterrados, engavetados. Jesus quer entrar para ressuscitar, para restaurar, para reviver esses sonhos. É esse o propósito de Jesus, de entrar na casa de alguém. Esse é o propósito de Jesus, para entrar na casa de alguém. Eu quero entrar para curar, para libertar. Eu quero entrar para fazer diferença. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que não acreditam em prosperidade, que Deus dá prosperidade. Os crentes ficam falando muito em prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, que é a palavra de Deus, fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu estou falando isso, eu não vou pedir nada para ninguém, não. Eu sou um pastor que não dependo de salário de igreja, eu não sou assalariado. E a Igreja Vitória em Cristo, nenhum dos pastores são assalariados. Nós servimos a Deus porque gostamos, porque amamos servir a Deus. Eu estou transmitindo para você uma palavra porque eu amo transmitir a palavra de Deus. Eu gosto disso. E Deus tem feito de mim um canal para transmitir bênçãos, milagres, porque eu tenho presenciado milagres acontecer através de uma palavra profética, através da nossa intercessão. Deus tem honrado. Deixa eu te falar uma coisa. Abra as portas da sua casa. Abra as portas da sua casa e você vai ver que Jesus vai levar também prosperidade, cura, libertação. Cura, libertação, perdão de pecados, transformação de vida. E Jesus leva também prosperidade para a sua vida. Você quer isso? Então, abra as portas da sua casa e fale para Jesus: entra, Jesus. Seja bem-vindo na minha casa. Esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. E eu quero orar por você. Vamos orar para Deus acabar com isso. Eu estou acreditando que já está no final. Já está no final. Já está acabando essa pandemia. Muitos países já estão abrindo as portas do comércio. As pessoas já estão saindo de casa. No Brasil já começou. Aqui no estado de Goiás também já começou. Também já está abrindo portas do comércio, as igrejas vão se reunir, as igrejas vão poder congregar os seus membros e a glória de Deus vai descer fortemente sobre toda a nossa nação. Chegue-se para junto, eu quero orar com você,
Pastora Maria me cobrou hoje. Eu estava convidando aquelas pessoas para dobrarem os joelhos, aqueles que puderem e quiserem, né, no momento de fé, no momento de agradecimento a Deus, dobrar os joelhos aí na sua casa e você falar com Deus. Você participar desta oração que eu quero compartilhar com você. Quero dividir com você. Vamos orar juntos. Feche os seus olhos. Pai bendito e santo, Deus querido, Deus amado, Tu tens, Senhor, ó Deus, olhado para essa nossa nação. O Senhor tem olhado para a casa daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão, ó Deus, chorando, desesperados, amedrontados, assustados. Mas nós clamamos, Senhor, mais uma vez, socorre o povo brasileiro. Socorre esse meu irmão, esse meu amigo que está agora, ó Deus, de joelhos dobrados. Aqueles que não puderam dobrar os joelhos. Aqueles que estão num local onde não há nenhuma possibilidade. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque o Senhor está cuidando de todos nós. Cuida desta mãe desesperada, desse pai preocupadíssimo. Cuida, Senhor, desse filho que está, ó Deus, temeroso diante dessa pandemia com os seus pais. Cuida, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. E te pedimos mais, Senhor. Mais uma vez. Senhor, caminha, ó Deus, pela terra brasileira. Anda, Senhor. Passa por cada estado, por cada município. E deixa, Senhor, a bênção do Senhor, a glória do Senhor, que é capaz de mudar situações, de transformar histórias. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Sabemos, ó Pai, que assim que o Senhor colocar um ponto final nessa história de tristeza, de derrota, de fracasso, o Senhor começará a escrever com a tua caneta uma história de vitória, de conquista, de prosperidade que o Senhor tem preparado para o povo brasileiro. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém.